Graça no Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar algo muito especial de Deus para nós que João Batista revelou. Lá em João 1, versículo 16, diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. João Batista se referia àquilo que o Pai estava nos dando. E aquilo que o Pai estava nos dando era o próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz que nós estávamos recebendo a plenitude de Deus, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos graça. Isso significa o quê? Significa que não era só ver Jesus, não era só contemplar o que Jesus fez, ou recebermos uma bênção do Senhor Jesus, como eles receberam, bênçãos de cura e outras coisas. Mas era muito mais do que isso. Era a própria pessoa de Jesus que estava sendo nos dada. Exatamente. Deus nos daria Jesus Cristo para morar dentro de nós. E isso é graça. Uma graça maravilhosa de Deus, de possibilitar que o seu Filho adentrasse dentro do nosso coração. É claro que isso teve um preço. E o preço foi exatamente nos resgatar. Para que Jesus morasse no nosso coração, nós precisávamos ter um coração purificado, limpo, abençoado. E por isso o Senhor Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, levado, é claro, machucado, ferido. E quando ele morre na cruz do Calvário, ele morre por mim e por você, para que pudesse pagar o preço dessa moradia. E o preço dessa moradia era exatamente ele, para que o sangue dele pudesse nos purificar e dar a nós a oportunidade, a plenitude de Cristo dentro de nós. Olha que coisa maravilhosa. A partir do momento que Deus toca no nosso coração e nós respondemos ao Evangelho e nós falamos humanamente, eu recebi Jesus, quando isso acontece, quando nós recebemos Jesus Cristo no nosso coração, confessando os nossos pecados, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus, pedindo perdão, estando lá diante da cruz do Calvário e recebendo a bênção do perdão através do sangue de Jesus, o nosso coração se purifica. E quando o nosso coração se purifica, alguém vem morar nele. E esse alguém é o Senhor Jesus. E por isso a Bíblia nos fala exatamente que Ele bate à porta do nosso coração, como diz em Apocalipse, e se alguém ouve a sua voz, abre a porta, Ele entra, ceia conosco e nós com Ele. Isso significa que Ele passa a habitar dentro de nós. E isso é algo extraordinário. Aquele que é exatamente infinito passa a estar dentro de nós, seres humanos finitos. E com a presença de Deus em nossa vida, as coisas vão se transformando. A nossa tristeza ganha o brilho da alegria de Deus dentro de nós. Os nossos traumas passados são eliminados pela graça de Deus. A nossa falta de perdão por tudo que nos aconteceu de ruim, Deus nos habilita para perdoar aqueles que nos ofenderam. Isso significa que Deus, Ele adentra e renova o nosso ser. Ele tira as nossas dores, Ele tira o nosso sofrimento e coloca a plenitude dele dentro de nós. Por isso é graça. Graça sobre graça. Ou seja, muito mais do que nós imaginamos é a graça de Deus. Por isso essa graça é graça sobre graça. E é abundante, maravilhosa para as nossas vidas. Não existe nada melhor do que ter o Senhor Jesus habitando dentro de nós. E eu espero que Ele já habite no seu coração. Se Ele não habita, chegue-se diante de Deus, confesse os seus pecados e os seus erros e peça para Ele entrar na sua vida, te lavando de todos os seus pecados e os seus erros. E assim, com o coração purificado, Ele vai morar na sua vida. Eu digo para você
Isso é extraordinário. Que você faça isso e viva com Cristo Jesus. Um grande abraço, Deus o abençoe. Amém.